tenho vários alunos, tanto aprovados, alguns não aprovados. Eu tenho várias pessoas me perguntando nas redes sociais. Aí eu resolvi fazer uma pesquisa entre essas pessoas para tentar descobrir o que o aprovado fez certinho e o que o reprovado, às vezes, por engano, deixou de fazer ou fez mais ou menos. Então o vídeo de hoje é sobre 5 erros que está deixando você longe da aprovação. Tá legal? O primeiro erro que a gente faz, eu numerei aqui, ó, planilha de controle. Eu sempre falo isso lá dentro dos meus cursos. Você tem que ter uma planilha, porque quem não sabe onde está na escada, não sabe quando chegará no último grau da escada. E concurso público é uma escada, a gente vai subindo degrau por degrau. A cada concurso que a gente faz, a gente vai melhorando um pouquinho mais. Mas se eu não sei onde que eu estou, como que eu vou saber quando eu serei aprovado? Então, quando você for estudar para concurso, você tem que ter uma planilha de controle. O que é controle? Opa, essa semana eu li tantos PDF, ou então assisti tantas aulas. Depois de assistir as aulas, eu fiz tantas questões de português, tantas questões de direito, tantas questões de matemática. Dessas questões que eu fiz em janeiro, janeiro aqui de 2025, eu coloquei lá, eu acertei X, eu errei Y. Mas eu acertei e errei, mas tem algumas que eu acertei foram por causa de que eu estava meio em dúvida ainda. Eu acertei, mas eu estava balanceado, ou seja, estava em dúvida em duas alternativas, mas ainda chutei na certa. Opa, vou marcar ali, fazer uma planilha para isso também. Mas algumas eu chutei. Opa, então deixa eu marcar quantas que eu chutei. Pra que isso? Porque em fevereiro você vai fazer a mesma coisa, em março a mesma coisa. Então, quando você começar em janeiro lá e comparar com a de março, não compara com a de fevereiro, não, vai estar muito parecido. Tá? Você não vai estar evoluindo tanto de janeiro para fevereiro. Mas, todavia, lá para março, você tem que ter evoluído alguma coisa. No total de PDF ou aula, se você assistiu, em março tem que ter assistido mais que janeiro. Porque em janeiro você está aprendendo a estudar ainda, você ainda está relutando lá em ficar sentado estudando. Mas quando chegou em março, você já tem pegado o hábito de estudo. Então você tem que ter assistido mais aula e lido mais PDF que em janeiro. E questões? Provavelmente em março você tem que ter feito mais questões que janeiro. Em março você acertou mais questões ou menos questões? Opa, se está diminuindo a questão, se acertou menos questões em alguma matéria do que você estava acertando em janeiro, alguma coisa está errada com o seu estudo. Esse método de estudo que você está utilizando para essa matéria está errado, porque você não está dando proveito para você. É assim que a gente vai regulando. Porque as pessoas perguntam assim, eu vou assistir só videoaula, tá bom? Vou fazer só questões, tá bom? Eu tenho que assistir videoaula, questão em PDF? Ou seja, cada matéria é diferente. Se eu tenho facilidade com matemática, às vezes eu assisti o videoaula uma vez só e direto para a questão, resolve. Ou às vezes eu vou direto para a questão, consigo entender só com a questão. Mas se eu tenho dificuldade com a matemática, então o jeito de estudar matemática com dificuldade, é uma matéria que eu não sei, vai ser diferente. Aí eu vou ter que estudar, vou ter que ler mais livro, vou ter que assistir mais aula, eu vou ter que assimilar mais a matéria, para depois ir para a questão. Então, para cada matéria, a gente tem uma técnica diferente. Mas você só vai descobrir essa técnica se você tiver uma planilha de controle, gente. Como que você vai saber se você está evoluindo nos estudos ou não? Como que você vai saber se alguma matéria você pode deixar mais de lado, diminuir a hora de estudo dela? E como você vai saber se tem matéria que você não sabe quase nada e você vai ter que aumentar a hora de estudos? Porque o outro erro do concurseiro é isso também. Colocar a mesma quantidade de horas para todo mundo. Vai estudar o mesmo tanto de horas de português, o mesmo tanto de horas de matemática, o mesmo tanto de horas de direito, sendo que uma matéria sabe mais que a outra. Tem matéria que ele não tem noção de nada e tem matéria que já tem muito conhecimento. Mas o concurseiro só vai descobrir se ele tem conhecimento na matéria ou não com a planilha de controle. Tá legal? Para fazer no Excel, todo computador aí tem Excel. Se você não tiver Excel, digita aí planilha Google. O Google vai te dar de graça para você fazer na internet. O bom é você fazer online na internet com a planilha do Google, que você consegue acessar em qualquer lugar. No celular, em casa, se você viajar. Você não fica dependendo do seu computador.
Qualquer computador você vai conseguir acessar. Tá legal? Então o primeiro erro é esse. Quem passou tem uma planilha. Você não passou ainda porque tá faltando a sua. Tá? Eu falei que são 5. A primeira já foi. O segundo, cronograma. Você tem cronograma de estudo? Você é daquele que acorda hoje, você não sabe a hora que você vai estudar, você não tem a hora certa, você não sabe a matéria que você vai estudar. Você vai olhar, opa, hoje eu acho que eu quero estudar direito. Ah não, hoje eu quero estudar português. Ah não, matemática é chato, vou deixar ela por último. Você é dessa pessoa? Você tem que ter um cronograma, gente. Se você é bonitinho, como que faz um cronograma de estudo? É o seguinte, você vai olhar lá, quantos dias você tem até a sua prova? Quantas horas você tem de estudos por dia? Então, vamos fazer assim, para ficar mais fácil. Vamos pegar por semana, tá? Você tem lá, você consegue estudar 4 dias a semana, certo? Mas você tem 6 matérias. Você não vai estudar uma por dia, vai ficar matéria sem estudar. Então, tem dia que você vai ter que estudar 2 matérias. Só que, por exemplo, eu só tenho 2 horas de estudos por dia. Vou estudar 4 dias por semana e tem 6 matérias. Se você colocasse todas, aqui é português, matemática, não, vai dar errado, porque já falei, tem matéria que você sabe mais que a outra. Então as matérias que você sabe mais, você pode dividir a horário. Ah, sou muito bom em lei e sou muito bom em português, se você interpretar muito bem, ótimo. Então lei e português, você divide no mesmo dia. Então você tem 2 horas por dia, 1 hora para cada uma. Eu sou uma aberração lá em matemática e raciocínio lógico. Então você vai deixar esse dia aqui só para matemática e raciocínio lógico. Porque você precisa de mais horas nele. A informática eu sei mais ou menos e a outra eu sei bacana. Ou seja, então divide as duas aqui. E uma outra que você tiver com dificuldade, muita dificuldade nela, você põe no outro dia. Assim você vai ter lá mais equilibrado. Matérias que você tem mais dificuldade, você vai ter mais horas de estudo. Matérias com menos dificuldade, você vai ter menos horas de estudo. Cronograma de estudo ajuda. Ou por que ele ajuda também? Que você vai acordar, você já vai saber qual matéria que você vai estudar. Opa, hoje é português. Você já vai direto no seu material de português. Na página que você colocou lá no seu planeta de controle, eu não falei que você tem que colocar quantas páginas você estudou? Ótimo, marca lá qual página que você parou. Você já direto nela. Tá? Para não ficar perdendo tempo. Onde que eu parei? Qual aula que eu assisti? Qual matéria que eu vou assistir hoje? Você está perdendo tempo. E essa enrolação na sua cabeça, o que faz? Você demonstra para o seu subconsciente. Aqui lá é uma bagunça. Aqui lá eu não vou dar muita atenção para aquilo não. Deixa eu distrair ele com outra coisa. Aí você vai pro celular, fica lá passando o celular. Você desfoca. Você ter um foco nos estudos, você tem que fazer o seguinte: acordou, já sabe, olha no seu cronograma, opa, hoje é isso, vou estudar isso até tal hora. Todo dia na mesma hora, opa, eu escolhi estudar de manhã, então todo dia eu vou estudar de manhã. Crie uma rotina. Se você não criar o hábito, não criar a rotina, você nunca vai terminar seu edital. Tá legal? Temos aqui agora as revisões. Porque não adianta nada você ter uma planilha de controle, você ter um cronograma de estudos, estudar bastante uma matéria e nunca mais pegar ela. Porque o conselho é você estudar alguns meses antes da prova. Não é estudar assim no mês da prova. Isso aqui não adianta nada no mês da prova. Se você está estudando alguns meses antes da prova, provavelmente você vai esquecer algumas coisinhas. Para não esquecer, a gente cria um hábito de revisão. Então, no seu cronograma de estudo, você vai deixar um dia para revisar o que você já estudou. Pelo menos um dia da semana. Ou de 15 em 15 dias. Também já ajuda. Você não falar que não revisou nada. Aí você vai olhar assim, opa. Aí tendo lá sua planilha de controle, você vai olhar quais são os tópicos de português que eu já estudei. Esse, estudei 3 tópicos, bacana. Hoje é dia de revisão. Então eu vou pegar esses 3 tópicos, vou no site de questões e colocar somente esses 3 tópicos que eu já estudei e vou fazer só umas questõezinhas. Porque eu não vou reestudar a matéria, não é isso. Não vou reassistir a aula, você está perdendo tempo. Aí não vai dar tempo de você terminar o edital mesmo, não. Reler seu PDF, não vai dar tempo.
Revisar é uma coisa rápida. Você põe os tópicos lá do que você já estudou e faça algumas questões. Não importa se você errou, se você acertou, mas faça as questões só dos tópicos que você já estudou nesse dia. Não é para você aprender matéria nova no dia da revisão. Só que não é só o português. Nesse dia você pode misturar as matérias tudo. Fazer uma hiper mega revisão de todas as matérias. Ah, mas já deu. Eu tenho 5 matérias. Se eu fazer lá 20 questões de cada matéria, vai dar 100 questões. Tá. Se você já está acostumado com o ritmo de estudo, você consegue fazer essas 100 questões. Mas se você é iniciante, você pode começar estudando, por exemplo, fazendo 5 questõezinhas. 5 vezes 5 dá 25 questões. 5 matérias, 5 questões. De cada tópico que você estudou, pronto, 20, você vai fazer 25 questões por matéria. No início, depois você vai aumentando, porque 25 questões é poucas questões por dia, tá? Se for questão de certo e errado, você consegue fazer bem mais do que isso. Se for múltipla escolha, a gente tem que ler mais texto, não é verdade? Então vai depender de como está você, qual degrau que você está. Você consegue fazer muito rápido, você demora mais na questão. Então vai depender de você também. Mas tem que fazer revisão. Fazer questões só dos tópicos que você estudou é um tipo de revisão. Outro tipo de revisão, você fazer seus próprios resumos, por exemplo, no celular. Você pega seu celular. Por exemplo, eu estou fazendo uma questão. Só que eu não lembro do professor ter falado isso na aula, ou ter lido isso no PDF, ou até lembro, mas não lembro da resposta. Pesquisa sobre essa resposta. Lê os comentários, a mensagem de questão que tem comentários dos alunos. Tá? Ou pesquisa no Google, inteligência artificial, não sei como você vai fazer, mas você não pode sair da questão com dúvida, ou pergunta para o seu professor essa dúvida sobre essa questão, e chega aqui no grupo de WhatsApp, um grupo só com você. Esse grupinho que só tem você, você fala assim, ó, olha aqui, gente, crase só antes de palavra feminina. Crase não pode ser antes de verbo. Crase não pode ser antes de pronome definido. Crase, faça um resuminho só do que você errou. Você vai ter um grupo no WhatsApp de revisão, no dia da revisão, que você vai ficar só escutando seus áudios do que você errou. Olha que bacana. Outra maneira que você pode revisar também, esse mesmo grupo do WhatsApp. Quais são os tópicos que você já estudou? Estudei crase. Quando você terminou de estudar a crase todinho, você faz isso que eu falei, fala tudo que você entendeu sobre crase e põe nesse grupo. Porque lá no dia da revisão, os 3 tópicos que você já estudou de português, você já vai ter um áudio seu resumido com as suas palavras, ou seja, não tem jeito de você não entender, resumido com as suas próprias palavras, os 3 tópicos que você já estudou. Ou seja, você vai revisar assim, ó, um estralo. Olha que bacana, olha que maravilha, olha como você já está aprendendo muita coisa aqui. Tá legal? Depois, não fazer simulados. Esse é o nosso quarto erro que as pessoas fazem. Sabe por quê? Chega no dia da prova, tinha muita questão, a banca, eu não consegui resolver toda a prova. CNU, o pessoal reclamou demais disso. E eu falei que ia ter textos grandes, eu falei para treinar em casa. Você tem que fazer simulados, por exemplo, como se fosse a prova. Sua prova tem 10 questões de português, no edital está escrito lá quantas você vai ter de português. Tem 10? Então você vai fazer um simulado que tem 10 de português. Aí você vai olhar lá, tem 30 de conhecimento específico. Você vai fazer um simulado que tem 30 de conhecimento específico. Para simular a prova, sem olhar em nada, sem parar, sem nada. No tempo da prova. Você treinar, fazer questões no tempo da prova. Minha prova tem 4 horas, tem 50 questões. Opa, se é 4 horas, você faz 4 vezes 60, que uma hora tem 60 minutos. E divide por 50 questões. Você sabe quantos minutos vai ter por questão. Em casa, vai treinar no simulado, resolver nesse tempo. Coloca um cronograma lá, coloca um relógio. Se não conseguir fazer nesse tempo, pula para a próxima questão. Você tem que aprender a marcar o que sabe. Se você não sabe, vai fazer o quê? Vai ter que chutar depois no final da prova. Técnico de chute eu ensino aqui no canal. Sim, você tem que chutar também. Você não é um computador que vai saber tudo na hora da prova. Alguma coisa você não vai saber. Então alguma coisa você vai ter que chutar. Tá? Mas para isso, aqui é como se ele fica agarrado na hora da prova lá. Falando, mas cadê? Esperando lá a divindade mandar uma resposta para ele. Ele vai dar um branco lá e não vai responder nada. E perdeu a prova inteira porque ficou meia hora numa questão.
Isso não pode acontecer. Então faça simulado também para você olhar, opa, se a prova fosse hoje, que nota eu tiraria? Por isso é bom você pegar simulados, comprar simulados mesmo. Aqui no canal eu coloco vários por R$10. Você tem outras pessoas vendendo também, mas procura pessoas sérias, tá? Tem muita gente vendendo coisas aí que o cara nunca passou em concurso público e vendendo coisas aí pra você, tá? Muito cuidado com isso. É que ele pega lá no chat GPT e manda fazer um simulado e te vende. Tem que ter muito cuidado com quem você está comprando o simulado. Tá legal? Porque essa empresa é séria. Se você comprou o simulado, aí você vai pegar uma surpresa. Opa, é assim. Porque se você fazer o simulado, você vai saber o que está pondo lá. Tá legal? Aí você vai saber, opa, que nota eu tiraria hoje? Eu tiraria essa nota. Opa, nesse simulado eu fui muito bem em português, mas eu fui ruim em raciocínio lógico. Então você já sabe. Aí compara a nota do seu simulado com o que você já tem acompanhado na sua planilha de controle. Que lá na sua planilha de controle você vai olhar, opa, aqui no simulado eu fui ruim em matemática. Mas na minha planilha de controle está falando o quê? Que eu era excelente em matemática? Provavelmente não. Provavelmente na planilha de controle eu vou falar que você está mais ou menos em matemática também. Uma coisa vai ter que estar batendo com a outra. Tá legal? Último aqui, ó, querer pegar um concurso depois do edital. Tá? Muita gente é novata aqui em concurso público. Muita gente cai assim de gaiato, que descobre lá, porque, por exemplo, igual Correios. Aí o município todo fala assim, tem vaga aqui pra cidade. Aí você vai lá e faz a inscrição. Aí INSS, o pessoal espera sair INSS, aí espalha pra cidade inteira, a vizinha, sua mãe, todo mundo manda você fazer o concurso. Mas você não é concurseiro. Aqui é passando no INSS, que é uma matéria enorme, estudando 1, 2 meses. Não vai. Se você não está acostumado, e INSS para estudar pós-edital é o cara que já está fazendo concurso. É o cara, por exemplo, Ministério Público agora da União que saiu. Quem fez TSE já estudou, TSE Unificado já estudou boa parte da matéria do MPU. Quem vai fazer o TRF6 agora de Minas já estudou boa parte do MPU. Essas pessoas pegando pós-edital, opa, vão abraçar. Porque eles têm pouca coisa para estudar. Mas você que não sabe o que é concurso público, não sabe o que é uma prova, nunca fez uma prova de concurso, não sabe o que é direito, nunca leu um artigo na vida, vai aprender em 2 meses? A gente tem que saber em qual degrau que a gente está hoje. Então você vai fazer o seguinte para mim. Escolhe um concurso perto, pode escolher para te motivar a continuar estudando. Mas não põe aquela esperança, eu vou passar. Não. Para você olhar, opa, o que eu consegui fazer agora? Olha, acertei 60% da prova. Dá para passar? Não. Mas eu aprendi 60% da prova. Quando o próximo edital, eu não estou no zero mais. Eu vou sair. Na próxima prova, você está 65, você está 70. Na outra, você está 80. Você vai assim aos poucos. Uma maneira também é você pegar um edital, uma prova que não tem edital, por exemplo, INSS. Provavelmente vai sair no segundo semestre de 2025. Mas tem chance de sair no primeiro semestre de 2026. Olha, você tem um ano e meio para estudar para essa prova. Aí é bacana. Você vai focar nessa prova. Só que eu não focaria só no INSS, focaria no INSS. Aí olha, quais são os editais parecidos com o INSS? Olha, Polícia Federal Administrativa. Opa, tem esse tribunal que é matéria parecida. Aí eu vou fazendo também. Para me motivar, porque quando a prova é muito longe, a gente enrola demais. Então vai fazendo outras provas que são antes do INSS, porém com matéria parecida, para você ter continuado estudando para o INSS. Ou Banco do Brasil, Banese acabou de sair, Banrisul vai sair. Ou seja, Caixa Econômica Federal são bancos com matéria parecida. Não tem edital. Banese que saiu o edital agora. Se você estudar agora o edital do Banese, você já está estudando no Brasil. E já é uma prova mais perto agora. Tá legal? Então estuda para a prova perto, que tenha matéria igual do seu edital que você quer. Mas o seu edital que você quer não pode ser agora. Tem que ser mais prolongado. Tá legal? Então esses foram os principais erros que as pessoas cometem. E aí, você já cometeu algum desses? Deixa aqui nos comentários.